Boa noite a todos. Boa noite a todos. Já iremos começar a live. Opa, boa noite, meu Boa noite, amigo. tudo bem? Tudo bom? Está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo. Ah, é, quero desejar inicialmente boa noite a todos. Boa noite a nosso entrevistado de hoje, Jailson Júnior. Normalmente vocês estão acostumados a tê-lo na parte de cima aqui entrevistando vários escritores e várias pessoas que fazem parte da cultura e da arte parnaíba e também do Piauí. Porém, hoje vai ser diferente, né? Hoje vamos tê-lo para conhecer um pouco da sua história, que eu conheço, mas que deve ser dividida para mais pessoas conhecerem, né? É muito importante. E já isso, meu amigo, vou falar um pouquinho de você aqui, separei aqui. O Jailson é nascido em Santana, estado do Amapá. Atualmente encontra-se radicado em Parnaíba, litoral do Piauí. É colaborador de diversos portais de cultura de sua região, entre eles o Escrever Sem Fronteiras, Sesc Piauí, Portal Chavalzada e o Jornal Piauí, onde mantém a coluna Memória Almanac, a coluna Direto da Pau, em parceria com a escritora Morgana Salles, além de ser o administrador do perfil oficial do jornal no Instagram, onde atualmente coordena o projeto Live Piauiense e prestigia colaboradores da cultura local, essa live, né? Falando um pouco de sua vida, né, e sua obra. E muito mais para a gente falar sobre Jailson. Né? E até tem uma surpresa aqui para ele, para você, viu, Jailson? Eu vou deixar mais para o final, tá bom? Maravilha. Mas eu gostaria de começar. Eu acho que em nome de todos que você entrevistou, eu acho que todos que você entrevistou teriam vontade de fazer essa pergunta e eu vou ter essa alegria, essa honra de perguntar, né? Quem é Jailson Júnior? É sempre difícil, né, meu amigo? É de dar uma boa noite a todos que nos acompanham, né, o poeta Marco Carvalho, Fernando Ferraz, Lívia, que acabou de entrar, e os demais que irão nos acompanhar nessa live. Para mim é assim, de uma grande satisfação, de uma grande gratidão poder estar aqui nesse momento com vocês, né, na live piauiense, que daqui a pouco já vai fazer um ano, né, no dia 1º de outubro. E para mim é uma satisfação estar sendo entrevistado pelo Cláudio, né, que é meu amigo e meu padrinho das letras. E respondendo a sua pergunta, meu amigo, é, é sempre muito difícil falar de si mesmo, né? A gente procura, a gente acha que sabe falar de si, mas quando chega um momento como esse é sempre mais complicado, né? Mas se eu puder responder a sua pergunta, eu responderia que Jailson é um rapaz, uma pessoa que gosta muito de aprender, né? Eu me considero um aprendiz em tudo que eu faço e gosto de manter essa condição de aprendiz, né? A partir do momento que a gente se mantém como aprendiz, a gente não esgota as possibilidades de aprender, né? E eu espero que eu nunca perca essa possibilidade de estar aprendendo coisas novas e poder estar trazendo novidades para a minha vida, né? Eu confesso que a própria live piauiense, onde a gente está nesse momento, é um instrumento de desafio para mim, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou uma pessoa que eu falo pouco, eu não converso tanto quanto eu gostaria, mas a gente tem que se propor aos desafios e enfrentá-los da melhor forma. Então eu me considero um aprendiz, um sonhador. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora desde muito criança.
né? Sempre sonhei em conhecer outros lugares, em aprender coisas novas, como eu já falei. Conversar com as pessoas, conhecer histórias, porque todo escritor precisa conhecer histórias, precisa sair da sua bolha e dar uma volta pela cidade, ler coisas novas, se aventurar por novos tipos de texto, e é isso que eu procuro, é sempre a novidade. E me dedico a tudo que eu faço, de forma a fazer aquilo da melhor forma possível e bem feito. Tenho tido alguns desafios, mas a gente vai buscando melhorar a cada dia e eu creio que seria isso, né? Seria um aprendiz, um sonhador, um apaixonado pela vida, alguém que está aí sempre na busca pelo aprendizado, né? Como diria Hugo de São Vitor, a gente tem que ser capaz de aprender com qualquer pessoa, né? E é isso que eu procuro sempre estar aplicando na minha vida. Maravilha, maravilha. E o que eu queria te perguntar era o seguinte: eu costumo dizer, eu acho que é algo que também muitos outros poetas dizem, mas eu costumo falar que a escrita, ela me salvou, né? Desde que eu passei a escrever, a escrita surgiu de época bem conturbada. E me salvou e tem me salvo, né? Ali, claro, na família, no amigo, tudo mais. E eu queria saber de você, com esse processo, como foi que as letras surgiram para você? Foi com esse processo de escrita? Para a gente conseguir chegar a essa pergunta, a essa resposta, na verdade, tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Apesar de ser uma criança muito fechada, eu era uma criança que brincava sozinho e ficava ali na minha, mas eu sempre fui muito curioso. E logo eu aprendi a ler muito cedo, né? Já nos meus 3 anos eu já sabia, já ler consideravelmente bem para a minha idade na época. Então, um dos primeiros passatempos que eu tive foi a leitura. Numa época em que não tinha smartphones, celulares, enfim, vários estímulos que a gente tem hoje. Eu fui uma criança ali que me desenvolvi ali nos anos 2000, aproximadamente, 2007, 2010. Então, os meus primeiros passatempos foram com livros. Então, eu era uma criança que lia tudo. Eu lia até bula de remédio que ficava jogado no chão, pegava e literalmente ia ler. E aprendi aquilo, sempre gostei muito de sílabas, de aprender palavras novas. E eu era esse tipo de criança que enveredava por esse tipo de curiosidade. E uma curiosidade também, no maternal, no Jardim 1, ali naqueles tempos de início de vida escolar, eu estudei na Escola da Indústria. Para quem mora aqui em Parnaíba, ela fica ali na Pinheiro Machado, perto da rodoviária. Eu estudei lá durante 3 anos. E lá, eu creio que ainda hoje eles devem ter esse costume, lá eles davam uns gibis, da Cezinha. E aí, todo mês eles dão um exemplar para um aluno, né? A gente ganhava uns 2 exemplares cada aluno. E eu devorava aqueles gibis na escola mesmo, né? Eu lembro que eu ficava lá do lado de fora esperando o meu pai ir me buscar. E lá mesmo eu já ficava lendo e chegava em casa, lia aquela mesma revistinha até quando chegasse no outro mês e eu pegasse na edição seguinte e era a mesma coisa. Eu lia, devorava mesmo. E aquele dos gibis, eles foram a porta de entrada para a literatura. Foi o meu primeiro contato com a literatura foi com gibis. E aqui aproveitar e fazer um parênteses e reforçar a importância da leitura na infância. Eu fui uma criança que eu não tive tanto incentivo assim para ler, mas eu acabei com a própria vida gostando de ler, de aprender e hoje eu fiz 24 anos na semana passada, na sexta-feira passada. Isso me enriqueceu muito, né? Enriquece muito a criança, precisa ler, ela precisa ter contato com a língua portuguesa, ter contato com desenho, no meu caso eram gibis. Aquilo foi muito importante para mim e
daquela coisa da ludicidade que a gente tem que ter ali no primeiro, nos primeiros anos da escola. É muito importante que as crianças leiam, que os pais e as pessoas que estão próximos dessas crianças incentivem as crianças a ler. As crianças hoje não leem mais, e isso atrapalha o desenvolvimento de muitas coisas, né? Da escrita, da comunicação. E hoje eu sou muito grato por essa experiência que eu tive com a leitura. E começou nesses primeiros anos de escola, contato com o gibi, eu gostava de ler. E a escola também incentivava muito as produções textuais. A gente fazia, sei lá, um poema por semana, por exemplo. E a professora juntava esse material e quando era no final do ano, eles encadernavam esses poemas de cada aluno e tinha um lançamento e todos os alunos iam com seus pais e as suas mães e tinha um coquetelzinho ali simbólico para as crianças. Então eu lembro que tudo isso foi muito importante até mesmo hoje. Essa experiência como escritor vem muito dessas coisas da infância, desses pequenos momentos na escola, com incentivo de professores de português, de literatura, de redação, que vão construindo dentro da cabeça da criança aquele imaginário de que ela pode sim escrever, de que ela pode ser um desenhista, um astronauta, um escritor. A aparecer na minha vida. E isso na primeira infância, lá nos primeiros anos de escola maternal, ali pelo Jardim 1, Jardim 2. Né? Quando foi no ensino fundamental, quando eu fui para a segunda, terceira série, ali nos primeiros anos ali do ensino fundamental, os meus estímulos foram os livros didáticos. Novamente os livros, mas os livros didáticos. Principalmente os de português, porque eram os que eu mais gostava de ler. E nesses livros de português, eu tive muito contato com os meus primeiros textos literários que eu li foram nos livros de português da escola. Então eu me lembro de ler Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, lia Mário Quintana, Manuel Bandeira, isso na terceira série. Então, assim, em séries iniciais, em que a gente não sabe nem o que é literatura, o que é poesia, a gente tem contato com aquilo ali de uma forma muito esparsa, mas meu primeiro contato foi com esses textos. Eu lembro muito bem de um dos textos que eu lembro de ter lido nessa época, era o autorretrato acho que é do Carlos Drummond de Andrade, que ele está ali no espelho se olhando, ele não se reconhece mais porque a barba cresceu, porque o rosto ficou mais largo, porque ele perdeu os cabelos. Então eu lembro dessas memórias de ter lido o Carlos Drummond de Andrade. E uma curiosidade, nessa época eu morava lá no Amapá ainda, né? Eu só vim para cá em 2014. E eu lembro que um dos textos que eu li nessa época foi um texto do Assis Brasil, né? Do grande Assis Brasil daqui de Parnaíba. E eu lembro que era um conto fictício de uma caverna que era cheia de comida. Era uma coisa, que era mais ou menos assim, como faz muito tempo eu não vou lembrar tudo. E no final do texto tinha uma pequena biografia do escritor. E eu lembro que dizia lá que ele era de Parnaíba, né? O Assis Brasil, eu tenho essa lembrança muito viva na memória. E hoje eu moro aqui em Parnaíba, né? Que é a cidade do meu pai. E na cidade do Assis Brasil, né? Conheço gente que conviveu com o Assis Brasil e um texto de um escritor que eu li na infância, totalmente distante, numa época totalmente diferente, né? Que são os cruzamentos que a literatura vai fazendo aí ao longo da vida. Então, meu amigo, a minha primeira experiência foi assim, foi com livros da escola, livros didáticos, né? Em que eu fui tendo contato com esses escritores pela primeira vez e absorvendo toda essa bagagem literária que eu trago agora para o momento presente. Ótimo, ótimo. E eu já ia perguntar do Brasil Places, você adivinhou primeiro perguntar. Mas antes de ele fazer outra pergunta, eu queria saber, porque está dando para ler o livro, mas assim, um pouco mais baixo e de forma. Será que se a gente colocar o iria melhorar? Será que poderia tentar colocar
talvez melhore. Eu vou pegar aqui um fone. Eu vou Tá, é fechar o aqui. tempo também. Eu vou desligar aqui o ventilador. Depois que corta isso, né? Tá bom? Só um Maravilha, segundinho. então. Só um Só um segundo. É só um minutinho. segundo. Talvez eu Já fique ligado nisso. Eu tô acompanhando, viu? tá É, ótimo. agora, professora Karina, eu tô aqui, várias pessoas comentando também. Eu fico um pouco, eu confesso que eu fico um pouco de receio de procurar aqui, uma vez eu estava procurando unidade e acabei entrando como desligou. Então, assim, desde já agradeço participando, comentando, tá bom? Depois que eu desligar, parece que o meu também está com problema. Então, eu vou desligar aqui. Depois, enquanto você coloca o fone. Hoje é isso. Tá ótimo, então. Só um segundinho, pessoal. Colocar o fone aqui para ver se. Pronto, vou fazer aqui a mesma coisa. Eu acho que colocando o fone já fica melhor para a gente se ouvir. Acho que agora. Talvez agora dê mais certo, né? Improvisar aqui o. Pronto. Jailson, você está me ouvindo direitinho? Você está conseguindo me ouvir, Jailson? Agora, você me ouve, meu amigo? Melhor? Melhor, bem melhor, viu? Maravilha, então. Então a O que gente vai você fazer aqui estava pelo fone mesmo. falando, o que você estava falando estava dando para ouvir, mas agora melhorou muito. Eu espero que tenha melhorado também o meu. Melhorou, agora estou lhe escutando. Pronto, maravilha. Pois eu gostaria de saber, Jailson, é, sobre essa saída de e a vinda para Parnaíba, né? Que você comentasse um pouco sobre isso, assim, como afetou você, né? Essa vinda para cá, né? E eu sei que você se sente um parnaibano, né? Também, você tem um amor à Parnaíba também, assim como você tem a sua cidade natal. E eu queria saber um pouco, assim, eu gostaria de saber um pouco, né? De como foi essa passagem, né? De uma cidade para outra. Só para situar o pessoal, é porque assim, pessoal, só para que vocês entendam a pergunta do Cláudio, eu sou nascido no estado do Amapá, como o Cláudio falou, e eu morei em Parnaíba durante 5 anos. Eu morei do ano de 1999 até o ano de 2004. Quando foi em 2004, eu voltei para lá, para Amapá, para a mesma cidade que eu morava, que é a minha cidade natal. E quando foi em 2014, eu voltei para Parnaíba novamente. Estava como um nômade lá e cá. E Sim. aí o Klaus se refere a essa última vinda para cá em 2014. Bom, essa vinda para cá foi uma vida muito complicada, né? Porque na época eu tinha 16 anos de idade, na época que eu vim para Parnaíba. Estava no último ano do ensino médio, então é um ano em que a gente tá ali com os amigos, né? Aquela coisa da juventude aflorada, as namoradas e tudo mais. E aí, no meio disso tudo, eu tive que vir embora, né? Vim para Parnaíba, foi uma época muito difícil para mim. Confesso que é muito difícil você largar tudo assim de uma hora para outra e vir, mas foi necessário, né?
foi necessário. E só que hoje, né, passado já quase 8 anos da vinda para cá, 7, 8 anos, eu confesso que foi uma das melhores coisas que me aconteceu em toda a minha vida. Em Parnaíba eu pude me desenvolver como pessoa, né, construir relações muito saudáveis aqui em Parnaíba, construir e ainda continuo construindo até hoje, né, contato com pessoas. E eu acho que uma das cerejas do bolo, né, dessa relação com Parnaíba é o desenvolvimento literário que eu tive aqui. Se eu tivesse continuado em Santana, que é a minha cidade, eu provavelmente não estaria hoje no circuito literário como eu participo aqui em Parnaíba. Não teria a mínima possibilidade. Lá é outra realidade, infelizmente é um estado que ainda é muito esquecido pelo resto do Brasil, tanto pela política, pelas pessoas, é, é muito complicado. Então eu não teria desenvolvido a parte literária, né? Eu acho que aqui em Parnaíba, com muito mais estrutura, com o Piauí e com outros veículos culturais, com o próprio Sesc também, que é um fomentador da cultura por excelência aqui na região. Então, a minha relação hoje com Parnaíba é uma relação de casa mesmo. Eu me considero um parnaibano do Amapá, né? Como diria Hum, eu lembro que eu sou um parnaibano do Amapá. Me considero de Parnaíba, amo essa cidade como se fosse minha mesmo, é a minha casa aqui, e sou um privilegiado de poder dizer que moro em Parnaíba e sou um filho honorário da cidade. maravilha. E Jailson, alguns aqui já estão pedindo, né, perguntando se, né, agora ele pedir para você começar. Tem uma para a gente. Ah, com certeza, maravilha. Eu vou já pegar aqui um poema e continuar. E mais uma vez agradecer a presença de várias pessoas. Eu estou vendo aqui a Ellen, a minha amiga entrou, a Marjorie também. A minha professora Eliane, né, foi minha professora do ensino médio de língua inglesa, uma das pessoas que eu tenho mais admiração nessa vida e lembro com muito carinho dela até hoje, porque é uma pessoa que sempre que pode demonstra o carinho por mim. Então, professora Eliane, muito obrigado. E aos demais também, né, muito obrigado aqui, já vi vários entrando. Se eu for falar todos, eu acabo esquecendo alguém e é injustiça, mas de vez em quando eu vou citar alguns aqui. Eu não costumo colocar nomes nos poemas. Eu sou péssimo em colocar nome em poema. Eu não nasci para isso, não. Então eu Hum. faço só sem título mesmo. Na dúvida, havia o nada, e de belo, somente o tempo que nos falta. Na borda da vida, todo poema sangra, toda sorte é bandida, todo golpe é jugular. Na senda diurna da guerra, a saudade é um pássaro sem cantiga. Era tempo, restava-nos somente a partida. Maravilha. Muito bom, viu? Muito, muito bom, meu amigo. Agora, chegando em Parnaíba, e você tendo contato, como você falou, né, com a questão do Piauí, com o Sesc, com o circuito literário. Me comenta um pouco como você começou, né? Como foi seu começo? Eu peço desculpas a quem está acompanhando, eu não tenho esse costume, né, de entrevistar. Já isso aqui é que é fera, já entrevistou vários. Eu gosto muito das entrevistas que ele faz. Eu estou aqui meio A só, né, gente vai para aprendendo poder, junto aqui também. mas eu não Também. tenho esse costume. Mas eu queria saber justamente um pouco, né, do seu início nas literaturas já agora em Parnaíba, já de forma efetiva, né, em publicações e tudo. Bom, eu comecei a escrever. O meu primeiro texto que eu me lembro de ter escrito foi um poema no ano de 2009. Eu estava na sexta série nessa época. E depois de Hum, ter esse contato com leitura, de ler e aprender, pegar esses conhecimentos para mim, eu fiz o meu primeiro texto em 2009. Era um poeminha na época que falava sobre a liberdade. Eu não lembro mais, porque a gente mudava muito de residência na época e hum, na mudança eu perdi esse texto, como eu perdi muitos outros também.
Mas eu lembro que foi em 2009. Era um poema sobre os pássaros, a liberdade de voar, era algo desse tipo. E eu escrevia em cadernos da escola. Então, o meu caderno da escola era uma página de conteúdo e outra página de poesia. Era uma coisa assim, onde dava para escrever, eu desenhava, escrevia, aquela coisa de gente que é ansioso já desde o começo da vida. E eu escrevia esses poemas e mostrava para professores, para colegas, e o pessoal gostava e tudo, e aquilo vai animando a gente a continuar, né? E mais uma vez a importância é do incentivo. Incentivem os amigos de vocês que escrevem, que desenham, que gostam de atuar, porque uma das coisas que me incentivou a continuar foi porque as pessoas incentivavam. Podia não estar bom, podia ser ruim na época, podia não ser tão bom assim, mas as pessoas diziam que estava bom e aquilo faz com que a gente continue e queira melhorar. Né? Só quer melhorar a pessoa que é incentivada a melhorar. Quem não é incentivado, ele não vai procurar melhorar, não. Então eu fui escrevendo esses textos, escrevendo, exercitando. Na época, como todo escritor iniciante, eu fazia rimas, rimava o primeiro verso com o terceiro, o segundo com o quarto, fazia estrofe de 4 versos, aquela coisa bem padrão de quem está começando a escrever. Escrevia no caderno e tudo, preenchia, escrevia e mostrava para professores, para colegas, e o pessoal acabava ali gostando e tudo. E aí na escola se espalhou esse boato de que eu escrevia, né? Escrevia, entre aspas, escrevia. E fui escrevendo, 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 só que chegou um período ali da adolescência, por volta de 2011, 2012, que eu parei de escrever, eu não publiquei mais nada, nessa época eu não publicava ainda, não tinha Facebook, rede social, então eu não publicava em lugar nenhum. E quando foi em 2012 eu parei de escrever, eu não escrevi mais nenhum tipo de... Fiquei parado por conta de coisas da família, adolescência é sempre uma fase difícil para todo mundo, então eu parei de escrever, não continuei. Quando eu venho para Parnaíba, em 2014, por volta de 2015, essa coisa de escrever ela vai retornando em mim. Né? Aquela coisa ali contida do poeta, guardada ali, embrionária. E aí foi voltando essa vontade de escrever, de produzir versos, e eu fui escrevendo novamente. Mas dessa vez eu fui escrevendo e publicando no Facebook. Na época era a única rede social que eu tinha. Então eu gostava de publicar. Eu publicava fazia um poeminha pequenininho, porque eu escrevo os meus poemas, não são poemas grandes, eu não gosto, eu não consigo desenvolver uma ideia num poema muito grande. Eu escrevia esses poemas e publicava lá. E as pessoas iam vendo, curtiam, os amigos compartilhavam às vezes, e aquilo foi se espalhando como um vírus, né? Dessa vez um vírus positivo, né? Foi se espalhando e tudo. E nessa mesma época, em 2015 e 2016, eu fazia o cursinho Evandro Lins, lá na Universidade Federal, aqui de Parnaíba, né? Da Federal do Piauí, que hoje é o Delta do Parnaíba. E a minha professora de história na época era a Érica Mello, eu não sei se vocês conhecem, a Érica hoje é até mestra em história da literatura. E na época ela era a professora de história lá do cursinho. E aí ela me falou do Piauí. Falei assim, eu conheço, eu tenho um amigo que é primo do meu namorado, que tem um jornal que publica jovens escritores. Aí você não quer participar? E aí me deu aquele medo na época, né? Porque eu publicava no meu Facebook, era só os meus amigos que viam, eu nunca tinha publicado em jornal, em nada escrito. E só que eu falei, vou falar com ele. E aí, quem era ele? Era o meu amigo Klaus aqui, que hoje está me entrevistando depois de 5 anos, né? E aí conversei com você naquela época, com o Klaus, né? E perguntei se podia publicar. O Klaus falou que a gente pode, sim, tudo. Aí eu lembro que eu mandei uns 3 textos na época, por e-mail para você. E aí o que você escolheu, inclusive, foi um texto que eu fiz na praia. Né? Eu fiz um texto da Pedra do Sal na época. Escrevi um poemazinho e tudo. E aí eu lembro que foi esse poema que foi publicado. Foi na edição 107 do Piauí, lá em setembro de 2016. Sim. E foi a minha primeira publicação escrita, foi no Piauí, né? Já tudo isso originado por essa minha vinda a Parnaíba e foi uma sequência de acontecimentos. Foi eu voltar para Parnaíba,
e voltar a escrever. Foram vários retornos que acabaram culminando na minha relação hoje com o Piauí, que é uma relação assim muito profunda. Pô, muito bom, muito bom. E tem mais um poema pra gente? Tem sim. Tem mais um poema. Assim, como eu falei, eu não coloco nomes nos poemas, então eu sou péssimo nisso. O próprio o escritor, aquele que é paraibano, o Marcelino Freire. Ele fala assim, rapaz, eu também não sou bom em botar texto, não. Se tu bota o número um, o número 2, sei lá, bota um algarismo romano, não precisa botar nome, não. E só escreve. E eu faço isso. Tracejo juras, porque no desterro já há muito desconheci todo o lodo na borda do lago. Não imploro. Fito o curo cósmico cético sabor da nossa alegoria. Celebro o sal lunar da magia. Em mim não há amanhã. E não me esqueço do mundo, pois é na tortura onde alcanço o coração do meu irmão. Desde então, caem todas as preces, desde o canto da nossa boca até o encontro com a terra chã. Muito bom, meu amigo, viu? Muito bom mesmo. Obrigado. Todo mundo aqui curtindo, né? Muita gente entrando na live. Novamente agradecendo, né? Todos que estão aqui, que entraram, estão participando, tá bom? Meu amigo, agora nos leva, né? Tudo isso nos leva a um evento chamado Versania, né? O que você poderia falar do Versania para você? Rapaz, O que foi o Versania para falar, você? falar do Versania é igual falar de mim mesmo. É a mesma dificuldade que eu tive lá na primeira pergunta. É, o, o Versania foi a semente principal de todo esse movimento que a gente tem hoje aqui em Parnaíba, né? Mas vou falar especificamente da minha impressão. O Versania foi a porta de entrada para a literatura de fato, foi assim, foi a entrada formal na literatura, porque foi aonde eu publiquei pela primeira vez em livro, né? Estou até emocionado aqui de falar, mas foi a minha primeira publicação em livro, né? E era um sonho do Klauso, né? Do entrevistador aqui do Klauso Ciarline, do meu amigo Klauso Ciarline, de reunir alguns poetas dessa coletânea Versania e transformar numa coletânea que se tornou Versania futuramente. E foi assim, eu lembro que na época eu fiquei com muito medo, né? Eu fiquei com muito medo de publicar em livro, era a primeira experiência com livro, eu não pensava em publicar em livro tão cedo, né? Inclusive, eu até lhe falava isso alguns dias atrás, que pô, eu pensava em publicar daqui com uns 20 anos, talvez, 25 anos, quando eu tivesse um trabalho e pudesse custear a impressão de um livro. Mas Versania foi uma coletânea, para quem não conhece Versania aqui, né, só explicando rapidinho, foi uma coletânea com 22 poetas, que foi lançada em 2017 aqui em Parnaíba. Né? O organizador é o Klauso também, né? Reuniu 22 poetas que publicaram e que publicavam ainda no Piauí, alguns já tinham publicado e não publicavam mais, mas já tinham publicado. E nos reunimos, eram 18 homens e 4 mulheres, pouquíssimas mulheres na época, inclusive foi uma coisa que incomodou a gente como um todo, porque a gente não conseguiu trazer mais mulheres, mas as mulheres que estão aqui nos acompanhando foram muito bem representadas, viu? Pelas mulheres que estavam no Versania, que estão no Versania, né? Porque o Versania não foi, o Versania não é um livro que foi publicado e acabou, é um movimento literário aqui em Parnaíba. As pessoas lembram do Versania como se o Versania tivesse sido ontem, né? Então, foi um movimento extraordinário. Tanto é que a gente pôde publicar no ano seguinte a segunda edição, né? Teve a primeira edição, que é essa minha aqui, essa da capinha preta aqui com a árvore penteada. E a segunda edição, que eu não encontrei o meu livro, os meus exemplares que estão ali guardados, mas para quem já viu é um da capa laranja, que também tem a árvore penteada desenhada pela Ana Catarina. Né? E foi assim,
extraordinário, excepcional. Eu tenho assim uma gratidão muito grande por você, meu amigo, principalmente. Eu não canso de dizer isso para todo mundo que me pergunta, porque o Klaus é o grande, podendo dizer aqui para todo mundo ao vivo, o Klaus é o meu pai das letras. Tudo o que Ô, meu acontece e o que amigo, vai acontecer na minha vida literária, eu devo ao meu amigo hoje que está aqui me entrevistando. fico muito feliz, obrigado, né? E você sabe que o carinho que eu tenho com você é muito grande também, viu? E o orgulho também, tá certo? E uma pessoa que gosta muito de você, claro que além dos vários que já comentaram aqui, várias pessoas, amigos seus, escritores, teve um comentário aqui por último do poeta Eval Carvalho, que gosta muito de você também, e que disse o seguinte, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Sobre Santana, parafraseando Drummond, você poderia dizer: Santana não é a mais bela do mundo, não é a mais bela vida do mundo, né? Mas Santana é a mais bela cidade do mundo, porque foi nela que eu vim ao mundo. Comentário do nosso amigo poeta Omar Carvalho. Vi outros também, outros comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Anísio Veloso, também, poetisa Anísio Veloso. E muitos outros, assim. Peço desculpas porque realmente eu não tenho tanto costume aqui de procurar e fico com receio de dar um problema aqui na hora da gravação, né? Não, eu entendo Certo? perfeitamente. Exatamente. E aproveitando essa Mas fala do agradeço. Elmar, é exatamente isso, né? Por mais que a gente tenha nascido num lugar não muito privilegiado pela geografia, pela história, pelos recursos econômicos e pela posição no mapa, mas o melhor lugar do mundo é da onde a gente veio, né? Não importa qual. Tanto é que eu faço questão de dizer que eu sou um poeta mapaense radicado em Parnaíba, porque eu poderia dizer, eu poderia omitir essa informação, porque é uma coisa que as pessoas não, se você não falar, as pessoas não vão atrás de saber. Mas eu faço questão de carregar o nome do meu estado e da minha cidade, porque o melhor lugar do mundo é aquele que a gente é da onde a gente veio. A gente não pode esquecer de onde a gente veio, né? Não importa para onde a gente vá. O que importa é que a gente não esqueça de onde a gente veio e ser grato por tudo que acontece com a gente. Jailson, e você é uma pessoa que já, como você bem falou, né? Já publicou alguns textos no Piauí, né? Inclusive textos muito bons, né? E também participou do Versania, né? A primeira edição, e esteve também na segunda, né? Que foi essa segunda edição com a capa diferente, revisada e tudo. E também você participou de algumas coletâneas a nível nacional, né? Poderia comentar um pouco, até de repente nos mostrar, caso você tenha aí? Eu vou só tirar aqui rapidinho, que eu tô com ela aqui sim. Tá apresentando aos amigos, né? Eu participei de uma coleta em 2019, da editora Scortesi, que é uma editora lá de São Paulo, né? Foi a minha primeira aventura mandando textos para coletâneas nacionais. Eu lembro que na época é um edital muito concorrido, porque a editora arca com todos os tipos de despesa que você imaginar. Então, são escritores assim de todas as partes do mundo que mandam texto para essa coletânea. E cada escritor ganhou 5 exemplares. E eu fui naquele medo do desconhecido, né? Mandei um texto para lá e mandei a minha biografia, assim, sem muita esperança de que fosse aceito, né? Mandei e falei assim, eu vou tentar. Eram poucas, são 40 vagas para o Brasil todo, né? Você pensa que tem 2.000 inscritos, por exemplo, você fica ali no meio de uma massa de gente que pode ser arrebatado, e a possibilidade maior é de que não seja, né? Mas Não. mandei. Isso no finalzinho do ano, isso no começo de 2019 eu mandei. E para minha grata surpresa, o meu texto foi aprovado. Eu vou pegar aqui a coletânea para mostrar para vocês. E aí é essa bem aqui, ó. É a asa e cabeça, né? A cabeça que voa. E eu participei dessa coletânea. Tem escritores tanto
brasileiros como internacionais, tem também é de outros países, é de língua portuguesa também. E foi a minha primeira experiência a nível nacional, porque a editora é bem conhecida no Brasil todo. E o livro, se você pegar o livro, ele tem uma qualidade maravilhosa, muito bem impresso, muito bem acabado. E esse livro ele esteve na última Bienal do Livro, lá em São Paulo. Eles levam o livro, divulgam todos os escritores da obra. Então, assim, o seu poema pode estar sendo lido por qualquer pessoa, a qualquer momento, e você nem tem ideia de quem e quem seja. E foi a minha primeira experiência além muros, né? Eu saí do Piauí através da poesia. A poesia está por aí em lugares que eu nem imagino. E também é uma experiência muito positiva, né? Eu acho que nós ainda, no nosso tempo, a gente é muito ainda do livro, né? Pelo menos eu sou muito apegado aos meus livros. Eu sou, assim, ciumento com eles demais. E quando a gente vê o que a gente escreve publicado e lido, é muito interessante. E lido não só elogiado, não, né? Eu já recebi críticas dos meus textos, já, críticas construtivas, né? Pelo menos todas elas até agora já foram só construtivas, gente que interessado na melhoria da escrita e me deram algumas dicas. E é aquela coisa lá do começo, a gente nunca pode deixar de aprender com qualquer pessoa. Então, as pessoas leem os poemas, se identificam, e é muito bom, né? Assim, é gratificante para a gente como escritor quando alguém se identifica com o que a gente escreve, porque a gente percebe que a gente não está sozinho naquele sentimento, né? E foi a minha primeira experiência foi essa, assim, além muros, foi mesmo com a Cabeça que Voa, Asa Besta, a Cabeça que Voa, que foi publicado em 2019 pela editora Scortesi, lá do estado de São Paulo. Oh, maravilha, maravilha. E, Jailson, me fala um pouquinho, porque você, além de escritor, né, você é estudante do curso de Direito da UESP, né? Uhum. Onde, inclusive, o meu primo, né, Bruno, né, Bruno Neves, advogado e professor, acabou de comentar aqui, né? E eu gostaria de lhe perguntar, né, sobre a questão do direito, né? Esse sonho, né, da faculdade e tudo. De já mandar um abraço para o professor Bruno, foi meu professor, de Economia Política lá no curso de Direito no primeiro período. É um professor muito bom, um advogado excelente aqui na cidade de Parnaíba. Então, professor Bruno, um abraço de já deixado aqui nessa live para todos os meus professores do curso de Direito, professor Bacelar, professor Roberto Cajubá, professora Maria do Rosário, todos os professores que se dedicam a levar, e a todos os professores que se dedicam a levar o conhecimento para todos. Eu sou estudante do curso de Direito, todo mundo fala que é uma relação íntima com a escrita, e tem realmente a sua afinidade, porque a gente tem que escrever, tem que produzir, tem que ler, e querendo ou não, toda leitura que a gente agrega, que a gente vai fazendo, a gente traz para o nosso texto. Então tem muita coisa que eu aproveito do direito e coloco nos meus textos também. Eu não pego termos jurídicos, que eu não tenho esse interesse. Eu não pego termos jurídicos e boto na poesia, não. Eu aproveito outras coisas, faço uma síntese ali de tudo que eu leio. E o direito é uma das ciências mais bonitas que existem, né? É muito renegada e criticada por conta, muitas vezes, da arrogância que está envolvida em torno do direito. Mas é somente uma das visões. Isso também existe na literatura, na história, na geografia, em qualquer lugar. E eu sou estudante do curso, tenho muito orgulho de dizer que sou do direito, né? Futuramente pretendo exercer a profissão de alguma maneira. E acho que até é uma pergunta que eu fiz para o Marcelo, na live dele, para o Marcelo Silva, né? Que é uma relação assim muito, às vezes é muito estranha, como um casamento, tem as suas dificuldades e tem as suas afinidades e desafinidades, porque o direito é uma ciência muitas vezes muito dura, né? Muito fechada. E a poesia não é assim. A poesia é livre, é aberta, liberta, voa, e o direito não. O direito é uma coisa mais fechada e muitas vezes essa dureza toda ela faz um pouco de mal ao poeta, né? Essa coisa Sim. fechada, quadrada, mas é necessário.
Mas é uma experiência bem interessante, essa coisa do direito com a literatura. Inclusive, tem estudos na área de direito e literatura, né, da área do direito e com obras literárias, com aspectos literários que são trabalhados no direito e na literatura também. É muito interessante. Oh, maravilha, maravilha. Já isso, meu amigo. Tem mais outro poema aí? Rapaz, tem, ó. Vou já pegar mais um aqui. Pois declame que o pessoal gosta. Rapaz, o pessoal tá pedindo poema, né, meu amigo? Então sim. E agradecer também, eu vi Ana Catarina comentando, outros também, deixa eu ver aqui, eu vou até me arriscar aqui enquanto você procura. Pronto. Vou me arriscar aqui. Pra, Santo Serafim, deixa eu ver aqui se vai dar certo. Deixa eu ver mais aqui. Tivemos comentário do poeta, né? Fernando Ferraz também, presente aqui na live. Agradecemos também a presença. Aqui é bem complicadinho Você achou? Achei. Oh, maravilha. Esse aqui, é um milagre que tem nome, né? E o nome dele é Marbelo, o nome do poema. Marbelo. É um soneto, Valeu. né? Um dos poucos sonetos que eu escrevi na vida, porque eu não gosto muito de métrica, né? Ele é um soneto só na quantidade de... são dois quartetos e dois tercetos, mas não são rimados, não. Só uma parte, né? O nome do poema é Marbelo. Porei-te sobre o calor de minhas asas, como tu me abrigas junto a teu peito, nesse arrebol gasto e desfeito, de fome de vida e de antinomias esparsas. Protegerei-te da frieza do mundo, enquanto restar forças em mim. Em teu porcelanato de querubim, habita o amor denominado e profundo. E mesmo que desse sentir fecundo surja decerto uma brilhante aurora, estarei incólume e infinita paz. E se caso te aquebrantas e chora, serei teu peito liame e deveras capaz de te dedicar ao menos mais um segundo. Muito bom, viu? Muito bom, meu amigo. Show, Maravilha. show demais. Realmente mais belo, né? Muito, muito, muito belo É mesmo, viu? Marbelo. É. E o seguinte, eu queria perguntar para você um assunto que você gosta muito, né? Apesar de me envolver também, né? Mas eu acho que a gente pode colocar aqui que é a coleção entre gerações, né? Que é algo que você, né, participou, né, das três obras e também, né, a própria live piaguiense aqui, né, o Instagram do Piauí, né, como já foi falado, né, gostaria também de até falar para todos aqui, né, para quem não sabe ainda, mas o Piauí, acredito que talvez não fosse ter nem Instagram, né, se não fosse a figura do nosso amigo que está aqui, o Jailson, né, entrevistado, que foi ele que me incentivou, né, incentivou bastante, e ele mesmo criou o Instagram. A confiança que eu tenho nele é, é, é grande, assim, porque eu conheço todo o caráter do Jailson, né, além do grande talento, conhecimento que ele tem, mas um caráter gigantesco. Então, eu falei pro Jailson, né, não foi o Jailson, eu falei, ó, pois pode criar aí o Instagram, pode comandar, eu vou lhe ajudando, né? Porque na correria também de trabalhos, né? A gente não pode também, porque eu não tinha nenhum um costume, assim, até tinha Instagram, mas não mexia, e aquela coisa toda. E aí, depois de criar o Instagram, o Jailson me veio, né, com a questão da Live Piaguiense, que é essa aqui que vocês estão conferindo, né? E aí foi uma alegria ainda maior, onde ele vem já entrevistou vários escritores desde o ano passado para cá e hoje é o momento dele, né? Espero pelo menos estar fazendo um pouco, né, do muito que você já costuma fazer, viu? Espero que eu esteja, né, dentro da minha timidez, das minhas limitações, mas está tentando. Mas o fato é o seguinte, Entre Gerações, meu amigo,
sobre o seu sentimento sobre isso, sobre a coleção. Só o nome já é assim, para quem quiser entender bem rápido, que não é o caso aqui, porque a gente não quer ser é, resumido, muito pelo contrário, mas só o nome já desperta a importância da coleção entre gerações, porque é literalmente isso, é entre gerações, né? É uma reunião de escritores das diversas gerações literárias de Parnaíba. Então, nós temos escritores de 75 anos até escritores de 20, reunidos numa mesma obra, com a mesma quantidade de páginas, sendo democrática a oportunidade ali de confluir nessa, nesse mesmo local, né, nesse mesmo locus de compartilhamento da poesia. E da arte e da literatura, não só da poesia, como da crônica e do conto. É muito importante que nós, da nova geração, que a gente aprenda com aqueles que vieram antes de nós. Nós somos uma soma daqueles que vieram antes de nós. E na literatura não é diferente. Então a gente precisa, longe de ter esses dissídios que não contribuem em nada, se reunir como nós estamos fazendo em Entre Gerações. Então nós temos um escritor que está começando agora com um membro da Academia Piauiense de Letras, com um membro da Academia Parnaibana de Letras. Então nós temos assim o novo e o veterano, o novo e o velho, né? A gente está nessa sintonia, nessa sinergia de trocar palavras, de trocar experiência, de trocar versos, no mesmo grupo de WhatsApp a gente conversa sobre qualquer coisa dentro da literatura, dentro dessa temática que a gente está tratando aqui agora. Então, assim, uma coletânea de um valor inimaginável. Então, daqui com 15, 20, 30, 40, 50, 100 anos, quando a gente não estiver mais aqui, vão falar de entre gerações. Vão falar que aquela geração teve coragem de se juntar, de se reunir, que o Piauí esteve na vanguarda dessa reunião de escritores. Como o próprio Padua Marques fala, né, no pós-fácil do Contos Entre Gerações, que eu vou mostrar aqui para vocês já, vou pegar bem aqui, só um momentinho. Esse aqui é o Contos Entre Gerações, foi a primeira obra lançada em 2019, lá no auditório da Federal, da Universidade Federal. E nessa obra, o Padua vai falar que a nova e a velha geração se sentam à mesma mesa para falar de literatura. E é realmente isso que acontece. Né? A gente está no momento em que a desunião está tomando conta de tudo. Então, a gente olha, a gente brigando, a gente morrendo, a gente matando. A desunião em todos os campos da vida que você imaginar. Então, estar numa coletânea que preza pela união é muito importante, e principalmente da união literária. Né? Isso vai amadurecendo o escritor mais jovem, e isso vai trazendo para o circuito aquele escritor que pensava que já estava fora há muito tempo. Né? Porque muitas vezes a geração mais velha, eles se sentem excluídos também. Quando muitas vezes o mundo avança nessa velocidade que eles não conseguem muitas vezes acompanhar. Né? E muitas vezes aquele preconceito, o mais jovem tem menos talento, o mais velho já está velho demais, não sabe mais escrever, não consegue mais, não acompanha mais. Então, quando você reúne essas pessoas no mesmo local para falar de literatura e coloca todo mundo em paz de igualdade, isso é uma coisa assim que não tem paralelo. Se você procurar em todos os 300 anos de história de Parnaíba, quando é que teve uma iniciativa cultural desse tipo? Nenhuma vez. Né? Nós temos aí quase 100 escritores no movimento. E como o próprio Cláudio fala, o meu amigo Cláudio que está aqui me entrevistando hoje eu mudei de lugar, estou na outra ponta. O livro, o objeto material, ele é somente um objeto. O que vale mesmo são as relações que se criam. Né? E essa união do Piauí com a Academia Parnaibana de Letras é muito importante. Né? É um projeto, inclusive, do presidente do José Luiz de Carvalho, a Academia Viva. Né? Você abrir as portas da academia para as pessoas conhecerem, para as pessoas se sentirem pertencentes àquilo, porque muitas vezes as coisas estão muito distantes da gente. Mas a gente se sente brasileiro ao mesmo tempo em que se sente distante.
tem uma academia de letras que está com as portas fechadas, é um fardão, é uma coisa de ouro, é não sei o quê, e tudo isso é muito pequeno perto do que você pode construir quando você reúne as pessoas e você fala assim, você tem condição, você também tem, você também tem, você também tem. E não à toa nasceu essa coleção entre gerações que tem o contos, tem o poemas também, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui foi lançado ano passado, durante a pandemia. Infelizmente, não teve ainda o lançamento presencial de Poemas Entre Gerações, mas irá ter. E já lançamos o Crônicas, né, que vai ter o lançamento, se Deus quiser, o lançamento presencial daqui para dezembro, quando todo mundo estiver vacinado, todo mundo já estiver já num ambiente seguro, a gente vai fazer o lançamento e fechar essa coleção, fechar esse movimento, já que já dura 3 anos, desde 2019. E é aquilo que eu falei, eu acho que o principal legado e a importância é a união. É você dizer para as pessoas que elas podem fazer, e dizer para o mais velho que ele não está desatualizado, que ele não está perdido, que ele pode participar, e dizer para o mais novo também que ele tem tanta condição de chegar ali como aquele que é mais velho chegou, né? Porque os mais velhos também um dia foram mais novos e também se sentiram inseguros, né? E a gente temos que caminhar de acordo com as coisas acontecendo. Então, eu acho que a importância, o meu ponto de vista é esse, é a união, as relações que são construídas, e tudo isso é que a gente pode estar construindo ao longo do tempo, porque isso não vai parar aqui. A gente vai lançar contos, a gente lançou poemas e vai lançar o Crônicas, mas as relações elas continuam. Então, amanhã, um desses escritores aqui, que estão aqui, lança um livro, leva o nome da coleção É Mundo Afora. Enfim, são as inúmeras possibilidades que só a literatura é capaz de causar. Oh, muito bom, meu amigo. E agora, ainda vou pedir no finalzinho, né? Caso você queira recitar um poema, né? Ainda vai ter suas palavras finais, que o nosso tempo já está quase acabando. Mas antes eu queria recitar algo aqui que eu preparei para hoje, né? Que é um poema simples, mas é de coração que eu fiz aqui, inspirado na tradicional pergunta sua do quem é, né? Que hoje eu pude fazer para você. Inclusive, E, só antes, amigo, só antes de você começar, eu vou dar um crédito aqui para essa pergunta. A ideia de fazer essa pergunta foi ideia do poeta Elmar Carvalho, viu? Não é uma criação minha. Então fica aqui a referência. Foi o Elmar que deu a ideia de eu fazer a pergunta a ele, quando foi na live dele no ano passado. E aí, como eu gostei da vibração, foi uma coisa bacana, eu aproveitei a pergunta e passei a fazer para todo mundo. Então é bem interessante, fica aí e é muito bom. E aproveitando também, você falou de Elmar, falou aqui também, comentou o nosso amigo poeta Souza Filho também, Carlos Pontes, eu vi um comentário também da Joyce, deixa eu ver aqui, estou arriscando aqui, mas se Deus quiser, deixa eu dar uma olhadinha aqui para falar mais nomes aqui. E desde já me desculpem que eu não falar. Ó, Luiz Sátiro também, nosso poeta e amigo do grupo Piauí Poético, né, que fazemos parte também. Tarcísio, Antônio José Salles, né, e outros também, muita gente participando, né? Muita gente que gosta de você, que admira o seu trabalho. E assim, essas pessoas que estão acompanhando, de repente, para quem conhece ele, sabe que tudo isso que eu vou falar agora é verdade. E os outros que não conhecem também, que estão conhecendo agora, né, podem acreditar que não é exagero nenhum aqui do que eu vou falar agora. Quando eu digo o seguinte, quem é Jailson Júnior? Jailson é um nativo amapaense que acabou por se tornar um inspirado escritor piauiense. Jailson é um excelente filho, desses de deixar qualquer pai ou mãe com orgulho. Jailson é um dedicado irmão, que sempre soube tratar usando de carinho e compreensão.
Jailson é um leal amigo, desses que pode se contar até diante de um perigo. Jailson é um estudante de direito que costuma tratar a todos com o devido respeito. Jailson é também um brincalhão, costuma atiçar os rivais do seu time de coração. Jailson é um cara consciente, sempre com críticas a postar contra as mazelas de nossa gente. Jailson é um poeta fenomenal que passou a publicar seus poemas neste jornal. Jailson é um homem obstinado, seguiu a participar de coletâneas sempre admirado. Jailson é um pensador incansável. Um dia resolveu criar a Live Piauiense, um feito louvável. E de tudo isso, ainda finalizo com: Jailson Júnior é um ser de humanidade. Seu imenso caráter de invejar fará dele um nome para a eternidade. É isso aí, meu amigo. É tudo isso e muito mais, né? Eu que lhe aplaudo, né? Você é tudo isso e muito mais, né? As pessoas aqui comentando são a prova disso, né? Você é uma pessoa que, além que eu sempre costumo dizer que o sujeito pode ter o maior conhecimento do mundo, pode ter o maior dos talentos, mas se não tiver humanidade, se não tiver humildade, se não tiver um grande caráter, tudo isso vai por terra, né? É apenas uma casca, né, que produz muito bem. E você não. Você é o pacote completo, né? O cara que estuda, que obtém conhecimento, um trabalhador, um estudante, que tem muito talento também, tem muito talento na poesia, na escrita, mas que tem um caráter também, né? Grande caráter, para com a família, para com os amigos e para com todos que lhe rodeiam, né? Você, você quer deixar um comentário assim sobre comentário final, um agradecimento assim, uma Amigo, fala para as pessoas? eu tô aqui digerindo ainda, né, o poema que eu não esperava, né? Foi uma surpresa sua, eu não estava esperando, apesar de que o Cláudio faz poema em todo momento, né? Mas eu realmente eu não sabia, viu, pessoal? Não é falso, não, eu não sabia de nada, eu estava aqui totalmente despreparado, mas eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus, porque as vitórias são nossas, mas a glória é dele, né? E sem ele a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa ter um direcionamento divino, porque senão nada acontece. Tudo que eu tenho hoje, foram graças às pessoas que me acompanharam durante a minha vida. É claro que tem um esforço próprio, né? A gente precisa trabalhar, se esforçar, porque nada, como diria o Vinícius de Moraes, só o que cai do céu é chuva, né? O resto você tem que correr atrás e batalhar para fazer acontecer. Mas agradecer a você, né? Se tem uma pessoa que eu tenho que agradecer é a você, porque a gente criou uma relação, primeiramente por causa do Piauí, por conta da literatura, e depois a gente transformou isso numa amizade mais íntima e mais profunda. E eu vou passar a minha vida toda falando isso, repetindo, repetindo, repetindo. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu consegui fazer dentro da literatura foi por causa do Klaus, do meu amigo Klaus, que eu chamo inclusive de meu amigo Klaus, né? Uma coisa junta com a outra, porque o Klaus tem esse espírito de agregar as pessoas. Não à toa ele organizou o Versania, que eu estava lá. Está organizando junto com o José Luiz de Carvalho da Academia a coleção Entre Gerações. E está organizando o Piauí Poético também, que é outro movimento que vocês vão conhecer mais na frente. Estamos aí construindo o Piauí Poético, vai sair uma coisa muito bacana daqui para o final do ano. E
tudo isso, meu amigo, eu devo a você. Eu acho que aqui eu não falo só por mim, eu falo por todos os poetas, escritores, desenhistas, cartunistas que passaram e estão atualmente no Piauí. Tive a ideia na época de fazer o Instagram do Piauí, porque eu acho que o Piauí merecia esse canal na internet. Eu acho que durante a pandemia foi o que cresceu, a questão das lives, da questão dos programas, dos podcasts. Então a gente estava em casa, a gente não podia sair, tinha um inimigo invisível aí à solto que a gente não sabe onde é que está. Então eu pensei, o Piauí merece e é uma forma de eu conseguir devolver pelo menos um pouco da minha gratidão pelo que o Piauí e o Klaus fizeram por mim. Então a gente já está aí com a live no dia 1º de outubro, faz um ano da primeira live, que foi com o Carlos Pontes, que está aqui presente. Inclusive, abraço, amigo Pontes, Cláudio, o Tarcísio, que meu colega de escola também está. É tanta gente, se a gente for citar todo mundo, mas sintam-se todos abraçados. Eu estou vendo o nome de todo mundo aqui, então sintam-se abraçados. Então, a live está fazendo um ano, inclusive, né, era para ter sido semana passada, mas houve contratempos e a gente tem uma rotina muito atarefada, e tanto eu quanto o Cláudio, a gente é muito ocupado o tempo todo. E aí deu certo para hoje, fizemos a live. Então é agradecer. Hoje eu só tenho que agradecer, eu não tenho que pedir nada, só tenho que agradecer. Né? Agradecer também a todos vocês que estão aqui hoje, pela presença e pelo carinho. Né? A professora Karina acabou de comentar também. E dizer que a gente nunca vai a lugar nenhum sozinho. A gente pode até ir, mas vai demorar muito e o peso ele é muito maior. E a gente precisa se unir com as pessoas que estão próximas a nós. A gente precisa trabalhar com humildade, com respeito ao próximo, respeitar a todos sem distinção de cor, de classe, de raça, de gênero, de sexo. A gente tem que respeitar todo mundo de forma igual. O direito diz que todo mundo é igual sem distinção de qualquer natureza. Nós somos todos iguais, somos todos capazes de fazer tudo. Às vezes as pessoas falam assim, tu é escritor? Às vezes eu fico até com vergonha de dizer que sou. E aí tem gente que fala, tem que dizer que é escritor, porque tu escreve bem, não sei o quê, e tem que dizer que é. Mas é porque é uma palavra muito forte, a palavra escritor. Você está escrevendo a sua realidade, aquilo ali é um registro para o resto da eternidade. Enquanto existe a Terra, os homens vai estar o que você escreveu lá. Então, agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes na live, que vocês possam correr atrás dos sonhos de vocês. Cada dia parece que fica mais difícil, mas não desistam dos sonhos de vocês. E apoiem aqueles que estão próximos também, porque as pessoas precisam de apoio, precisam de... É exatamente como o Pontes colocou, busquemos o que nos une, não aquilo que nos separa. Sabe as palavras do Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda, já falecido, mas a gente tem que procurar isso, aquilo que nos une, porque a gente só constrói alguma coisa unido. Desunido é só destruição, é só dor, é só morte. Infelizmente é isso. E o que eu tenho para falar é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos que estiveram aqui nessa live presentes. Eu acho que eu só tenho hoje a agradecer. Hoje e sempre. Meu amigo, sabe as palavras, tá certo? E muito obrigado por essa entrevista, pelas suas palavras, pelo seu carinho. Você sabe que também, né, é o mesmo comigo, né, com relação a você. E teria mais alguma? Ou eu tô lhe pegando de surpresa? Teria mais algum poema pra gente fechar? Pra gente fechar com chave de ouro? Só antes eu mostro rapidinho aqui o Almanaque da Parnaíba do ano passado. Esse daqui que eu tive a honra de sair nele, né, com uma crônica, que inclusive o Almanaque, que é a revista oficial da Academia Parnaibana de Letras, vai estar quase aí no seu primeiro centenário de existência. E no desse ano também, através do concurso literário, tive a oportunidade também de sair, e irei sair no próximo Almanaque, como o primeiro lugar do concurso de poesia que teve. Isso. Então, só para deixar aqui
no registro, certo? Tem mais um poemazinho sim, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, porque live é que não tem poema, não é live. É, com certeza, meu amigo. O nome do poema é Astro Rei. Eu canto às almas flamejantes um canto doído, dos que aguçam a sede e o espírito, dos que se veem sozinhos. Soco entre o cabresto e o rebotalho com meu punho sangrador. Não me nego em um canto vozeiro, eu canto uma trova nesse sertão. Eu beijo o irmão que soluça sua dor, e tudo vejo, tudo sinto, tudo ouço, tudo sangro, pois tudo é deserto e o vácuo é o meu ouro. Eu nasço com a triste manhã esquecida e danço com minha própria sorte, pois não há morte para quem não desconfia da vida. Maravilha, maravilha, meu amigo. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigado por tudo. E, pessoal, gratidão aí a todos que participaram, comentaram, certo? Desculpe que eu não falei o nome. E próxima live, nosso entrevistador estará novamente, né, Jailson, entrevistando mais um poeta, alguém assim da cultura também, tá certo? E obrigado mesmo. Boa noite a todos e até a próxima, né? Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Pessoal, uma boa noite. Até a próxima. Obrigado. Tá.